Eu nunca imaginei que a noite da minha formatura terminaria com minha própria mãe desejando que eu nunca tivesse nascido. Naquele momento, eu estava no salão de festas de um hotel em Belo Horizonte, usando o vestido azul marinho que havia escolhido depois de meses economizando. Sobre a mesa havia flores brancas, taças brilhando sob as luzes e uma fotografia minha segurando o diploma. Eu deveria estar comemorando uma das maiores conquistas da minha vida. Meu nome é Marina, tenho 32 anos. E durante muito tempo acreditei que, se eu trabalhasse duro o suficiente, meus pais finalmente perceberiam meu valor. Naquela noite, porém, descobri que estava errada. Minha irmã Camila chegou quase 1 hora depois de todos. Mesmo assim, quando entrou no salão, minha mãe abandonou a mesa e correu para abraçá-la como se ela fosse a verdadeira homenageada. Meu pai sorriu orgulhoso e começou a perguntar sobre o novo emprego dela. Eu fiquei ao lado do meu próprio bolo de formatura, segurando uma taça que nem cheguei a beber. Ninguém percebeu, ou talvez percebessem e simplesmente não se importassem. Desde criança, Camila era a filha favorita. Ela era extrovertida, sabia conquistar qualquer pessoa e sempre recebia elogios. Eu era diferente. Gostava de estudar, planejar e trabalhar em silêncio. Aprendi cedo que, naquela família, minhas conquistas nunca seriam tão importantes quanto o sorriso da minha irmã. Quando consegui uma bolsa para a universidade, minha mãe disse apenas: "É bom, mas sua irmã também está pensando em fazer um curso." Quando consegui meu primeiro estágio, meu pai perguntou se aquilo realmente daria dinheiro. Mas quando Camila comprou um celular novo, os dois comemoraram como se ela tivesse conquistado o mundo. Eu engoli tudo. Durante anos, convenci a mim mesma de que aquilo era apenas uma fase. Até aquela noite. Depois do jantar, minha mãe pediu atenção para fazer um discurso. Os parentes ficaram em silêncio. Eu sorri, esperando ouvir alguma coisa sobre meu esforço, sobre os anos de estudo, sobre o diploma que estava finalmente em minhas mãos. Ela levantou a taça, olhou para Camila, depois olhou para mim, e disse diante de todos: "Seríamos muito mais felizes se Camila fosse nossa única filha." Ninguém riu. Meu coração disparou, mas meu rosto permaneceu imóvel. Meu pai abaixou os olhos. Camila apenas sorriu. Naquele segundo, alguma coisa dentro de mim mudou. Eu não discuti. Não chorei. Não implorei por amor. Apenas coloquei minha taça sobre a mesa e me levantei. Porque enquanto todos pensavam que eu estava deixando uma festa, ninguém imaginava que estava deixando para trás a família inteira, que eu passei 32 anos tentando agradar. E antes daquela noite terminar, eu tomaria uma decisão, que faria todos eles desejarem nunca ter pronunciado aquelas palavras. Saí do salão sem olhar para trás. O corredor do hotel estava quase vazio, e o som abafado da festa desapareceu atrás da porta. Caminhei até o elevador tentando controlar a respiração. Eu esperava sentir raiva, mas o que senti foi algo muito mais estranho. Alívio. Durante anos eu tinha esperado aquela família me escolher. Naquela noite, finalmente entendi que eles nunca escolheriam. Quando cheguei ao estacionamento, meu celular começou a vibrar. Primeiro foi minha mãe, depois meu pai, depois Camila. Não atendi ninguém. Entrei no meu carro e fiquei alguns minutos olhando para o volante. A chuva fina que caía sobre Belo Horizonte deixava o para-brisa coberto de pequenas gotas. Eu deveria estar chorando, mas não chorei. Em vez disso, lembrei de todas as vezes em que eu tinha colocado minha família em primeiro lugar. Quando meu pai teve problemas com a pequena loja que mantinha no centro da cidade, fui eu quem reorganizou as contas. Quando minha mãe acumulou dívidas no cartão, fui eu quem ajudou a negociar os pagamentos. Quando Camila decidiu abrir uma loja de roupas, fui eu quem fez o planejamento financeiro. E mesmo assim, naquela noite, minha mãe havia dito que seria mais feliz se Camila fosse sua única filha. Eu liguei o carro. Mas antes de ir para casa, parei em um posto de gasolina na avenida Nossa Senhora do Carmo. Peguei meu celular e abri o aplicativo do banco. Fiquei olhando para o histórico de transferências. Havia meses de pagamentos. Depois anos. Dinheiro que eu enviava para ajudar meus pais. Dinheiro que eles jamais mencionavam quando contavam para os parentes como conseguiam manter tudo funcionando. Naquela hora, percebi uma coisa que nunca tinha permitido a mim mesma enxergar. Eu não era apenas a filha esquecida. Eu era a pessoa que sustentava boa parte daquela família sem receber reconhecimento algum. Abri o grupo da família. Digitei uma mensagem. Apaguei. Digitei novamente. Dessa vez não apaguei. Depois de hoje não vou mais pagar nenhuma conta, fazer nenhum depósito ou resolver nenhum problema financeiro de vocês. A partir de agora, cada um será responsável pela própria vida. Enviei. Em menos de 1 minuto, minha mãe respondeu: "Marina, você está exagerando." Meu pai escreveu: "Não faça isso por causa de uma frase." Uma frase. Foi exatamente isso que ele chamou.
Uma frase que carregava 32 anos de comparação, desprezo e silêncio. Camila foi a última a responder. Você sempre teve inveja de mim. Olhei para aquela mensagem durante alguns segundos. Então escrevi apenas: não, eu só finalmente entendi o meu valor. Desliguei o celular. Na manhã seguinte, acordei com 23 chamadas perdidas. Minha mãe havia deixado 3 áudios. Meu pai 5. Camila, nenhum. Aquilo me pareceu estranho. Até que no meio da manhã, recebi uma mensagem de uma pessoa que eu não esperava. Era minha tia Helena. Ela escreveu: Marina, preciso falar com você. Há uma coisa sobre sua família que você precisa saber antes de tomar qualquer decisão definitiva. Meu coração acelerou. Liguei imediatamente. Minha tia demorou alguns segundos para falar. Então disse: eu estava naquela festa. E sua mãe não contou toda a verdade sobre você e Camila. Fiquei em silêncio. Que verdade? Perguntei. Do outro lado da linha, ela respirou fundo. Sobre quem realmente estava pagando as dívidas da família. Naquele instante, percebi que aquela noite de formatura escondia muito mais do que uma simples rejeição. E eu ainda não fazia ideia de quanto minha própria família havia escondido de mim. Naquela tarde, encontrei minha tia Helena em uma pequena cafeteria perto da Praça da Liberdade. Ela chegou segurando uma pasta marrom contra o peito, como se carregasse algo pesado demais para simplesmente colocar sobre a mesa. Assim que se sentou, olhou para mim e disse: eu devia ter contado isso há muito tempo. Meu estômago se apertou. Helena abriu a pasta e colocou alguns documentos diante de mim. Eram cópias de contratos, comprovantes bancários e mensagens antigas. Você sabe que seus pais estão passando por dificuldades financeiras há alguns anos? Não sabe? Assente. Eu sabia que eles tinham problemas. Mas nunca imaginei que fosse algo tão sério. Ela balançou a cabeça. Marina, não eram apenas dificuldades. A loja só continuou funcionando porque você cobriu os buracos. Eu fiquei olhando para os documentos. Ali estavam as transferências que eu havia feito. Algumas eu reconhecia. Outras eram pagamentos que eu nem lembrava mais. Helena apontou para uma planilha. Seu pai nunca contou isso para ninguém. Ele dizia que Camila era responsável pelo crescimento da loja. Senti uma mistura de tristeza e raiva. Então perguntei: por que vocês deixaram todo mundo acreditar nisso? Minha tia abaixou os olhos. Porque sua mãe tinha vergonha de admitir que a filha que ela tratava como segunda opção era quem estava mantendo tudo de pé. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Mas havia outra coisa. Helena tirou um envelope da pasta. Isso chegou à sua mãe há 3 meses. Abri. Era uma notificação bancária. A loja estava perto de perder o crédito e enfrentava uma dívida. Muito maior do que eu imaginava. Eu levantei os olhos. Eles sabiam disso na minha formatura? Sabiam. Meu coração ficou pesado. Então entendi por que meu pai tinha insistido, tanto para que eu continuasse ajudando. Não era apenas carinho familiar. Era necessidade. E pela primeira vez, comecei a perceber que talvez aquela frase cruel da minha mãe tivesse sido dita, porque eles acreditavam que eu continuaria sendo a filha, silenciosa que resolveria tudo depois. Só que eles estavam errados. Naquela noite recebi outra mensagem. Dessa vez era do meu pai. Precisamos conversar, amanhã. Não respondi. Poucos minutos depois chegou uma segunda mensagem. É sobre a loja. Sem sua ajuda, vamos perder tudo. Fiquei olhando para a tela. Durante anos eu teria corrido para resolver o problema. Dessa vez, coloquei o celular sobre a mesa. Eu não sentia mais culpa. Sentia clareza. No dia seguinte, meus pais apareceram no meu apartamento. Minha mãe chorava. Meu pai parecia furioso, e Camila estava atrás deles, em silêncio. Meu pai foi direto ao assunto. Você não pode abandonar sua família assim. Olhei para os 3 e respondi calmamente. Vocês disseram que seriam mais felizes se Camila fosse filha única. Minha mãe desviou o olhar. Então agora vocês podem descobrir como é viver sem a filha que vocês não queriam. O silêncio que veio depois foi diferente daquele da formatura. Dessa vez, ninguém estava me humilhando. Eles estavam começando a perceber que tinham perdido a pessoa que sempre os salvava. Mas eu ainda não sabia que, naquela mesma semana, outra revelação faria. Camila perdera aquilo que ela mais valorizava, a imagem de filha perfeita. Camila sempre teve uma coisa que eu nunca consegui conquistar naquela família, a imagem de filha perfeita. Ela sabia entrar em uma sala e fazer todos olharem para ela. Sabia escolher as palavras certas, sorrir no momento certo e transformar qualquer problema em uma história onde ela parecia ser a vítima ou a heroína. Mas aquela imagem começou a desmoronar poucos dias depois da minha formatura. Minha tia Helena me ligou numa manhã de terça-feira. Marina, você precisa ver isso. Ela me enviou uma fotografia de uma planilha. Era a situação financeira real da loja dos meus pais, e os números eram assustadores.
Durante meses, Camila havia apresentado aos meus pais previsões de vendas que não correspondiam à realidade. Ela prometia crescimento, novos clientes e grandes contratos, mas muitas das despesas continuavam escondidas. Eu havia percebido parte disso muito antes, só que ninguém me ouvia. Agora, sem minhas transferências e sem meu trabalho financeiro gratuito, os números finalmente estavam aparecendo. Meu pai tentou negociar com fornecedores. Não conseguiu. Minha mãe tentou pedir dinheiro emprestado a parentes. Ninguém quis assumir aquela responsabilidade. E Camila, pela primeira vez, não tinha uma resposta pronta. A loja fechou temporariamente naquela mesma semana. Depois veio a notícia de que alguns fornecedores haviam iniciado cobranças formais. Meu pai me ligou. Eu deixei tocar. Ligou novamente. Também não atendi. Na terceira vez deixou um áudio. Marina, por favor. Só precisamos que você volte a cuidar das contas. Apaguei a mensagem. Não porque eu queria vê-lo sofrer, mas porque, pela primeira vez, eu entendia que salvar alguém repetidamente das próprias escolhas não era amor. Era permitir que aquela pessoa nunca aprendesse. Alguns dias depois, Camila publicou uma mensagem nas redes sociais falando sobre pessoas invejosas que abandonam a própria família quando mais precisamos delas. Ela não citou meu nome. Não precisava. Alguns parentes começaram a me mandar mensagens. Você deveria conversar com sua irmã. Família é família. Talvez você tenha exagerado. Eu quase respondi. Então minha tia Helena me mandou outra coisa. Um arquivo. Eram os comprovantes das minhas transferências. Anos de pagamentos. Meses de despesas. Contas quitadas. Impostos pagos. Tudo estava registrado. Helena havia enviado cópias para alguns familiares, porque minha mãe estava contando uma versão completamente diferente da história. Dessa vez, a verdade não precisou da minha voz. Os números falaram por mim. Pouco tempo depois, uma prima me ligou. Marina, eu não sabia. Eu sei, respondi. Você realmente pagava tudo isso? Não tudo, mas pagava o suficiente para manter muita coisa funcionando. Ela ficou em silêncio. Então disse. Eles fizeram você parecer ingrata. Fechei os olhos. Era exatamente isso que mais doía. Durante anos eu tinha medo de que minha família acreditasse que eu era egoísta. Mas agora eu percebia que passei tanto tempo tentando provar que era uma boa filha que nunca. Parei para perguntar se eles estavam sendo bons pais. 2 semanas depois, meu pai apareceu novamente no meu apartamento. Dessa vez sozinho. Ele parecia muito mais velho. Sentou-se no sofá e ficou alguns segundos olhando para as próprias mãos. Eu errei com você. Não respondi. Ele continuou. Eu sempre achei que Camila precisava mais de nós. E eu não precisava? Ele levantou os olhos. Não conseguiu responder. Foi naquele silêncio que eu finalmente encontrei a resposta. Que procurei durante toda a minha vida. Não era porque eu não era boa o suficiente. Eles simplesmente haviam escolhido me enxergar de uma determinada maneira. Meu pai respirou fundo. Sua mãe quer pedir desculpas. E você? Ele engoliu em seco. Eu também. Eu olhei para ele. Eu aceito suas desculpas, pai. Mas aceitar não significa voltar a ser a pessoa que resolve tudo. Ele assentiu lentamente. Antes de sair, colocou um pequeno envelope sobre a mesa. Dentro havia uma fotografia antiga. Era uma foto minha aos 10 anos, segurando um certificado escolar. Eu estava sorrindo. No verso, havia uma frase escrita pela minha mãe. Estamos muito orgulhosos de você. Fiquei olhando para aquilo durante muito tempo. Eu nem me lembrava daquela fotografia. Talvez porque naquela época eu ainda acreditasse que aquelas palavras eram verdadeiras. Guardei a foto, não para esquecer o que aconteceu, mas para lembrar que a menina naquela imagem merecia orgulho, mesmo quando os adultos ao redor dela não souberam demonstrá-lo. Meses se passaram. A loja dos meus pais nunca voltou a ser como antes. Camila conseguiu um emprego em outra empresa. E pela primeira vez, precisou construir sua própria reputação sem usar o nome da família. Meus pais também tiveram que reorganizar a vida financeira. Eu não voltei a sustentá-los, mas com o tempo algumas coisas mudaram. Minha mãe começou a me procurar sem pedir dinheiro. Meu pai passou a perguntar como estava meu trabalho. E eu comecei a perceber que talvez aquele rompimento tivesse sido necessário para que todos enxergassem algo que eu já sabia. Eu não precisava desaparecer para que outra pessoa brilhasse. Na minha própria vida, havia espaço para mim. 1 ano depois daquela formatura, voltei ao mesmo hotel em Belo Horizonte. Não para uma festa. Havia uma reunião profissional no local. Parei diante da entrada e fiquei alguns segundos olhando para as portas de vidro. Lembrei da noite em que saí dali sentindo que tinha perdido minha família. Mas agora entendi uma coisa. Eu não tinha perdido minha família naquela noite. Eu tinha perdido a necessidade de implorar pelo amor deles. E isso era completamente diferente. Minha mãe havia dito que seriam mais felizes se Camila fosse sua única filha.
Talvez por algum tempo ela realmente tivesse acreditado nisso, mas eu descobri que minha felicidade não precisava depender da escolha de ninguém. Eu construí minha carreira. Fiz novos amigos. Criei uma vida onde minha presença não era tolerada apenas quando eu era útil. E pela primeira vez, eu não precisava competir com minha irmã, nem vencer meus pais, nem provar nada. Eu só precisava viver. Hoje, quando penso naquela frase, ela ainda dói, mas não como antes. Ela se tornou o ponto exato onde minha vida mudou de direção. Naquela noite, minha mãe pensou que estava me diminuindo. Meu pai pensou que eu voltaria depois de alguns dias. Camila pensou que tinha vencido. Nenhum dos três percebeu que naquele momento, eu finalmente tinha escolhido a mim mesma. E talvez essa tenha sido a maior consequência de todas. Eles queriam uma filha que obedecesse, resolvesse seus problemas e aceitasse ficar em segundo lugar. Eu não era mais essa pessoa. Eu era Marina, a mulher que aprendeu que amor não deveria exigir que ela desaparecesse. E se existe alguma coisa que eu gostaria de dizer para quem já se sentiu como a segunda opção dentro da própria família, é isto. Você não precisa passar a vida inteira tentando conquistar um lugar à mesa de pessoas que insistem em fazer você se sentir invisível. Às vezes, levantar-se e ir embora não significa perder sua família. Significa finalmente encontrar você mesma. Naquela noite, percebi que a maior vitória não era ver minha família enfrentando as consequências das próprias escolhas. Era olhar para mim mesma e não sentir mais a necessidade de ser escolhida. Eu passei anos tentando provar que merecia o mesmo amor que minha irmã recebia naturalmente. Mas hoje sei que meu valor nunca dependeu da aprovação deles. A frase da minha mãe mudou minha vida. Mas não porque me destruiu. Mudou porque me deu coragem para parar de aceitar migalhas. Eu não saí daquela festa apenas com um diploma nas mãos. Saí com uma decisão. A partir daquele dia, eu escolheria a minha própria felicidade. E pela primeira vez, eu não precisava ser a filha favorita de ninguém. Eu só precisava ser fiel a mim mesma. Se você já se sentiu invisível dentro da própria família, talvez entenda exatamente o que eu aprendi. Às vezes, perder a aprovação de alguém é o começo de encontrar a própria paz.